O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é um evangelho curtinho, mas que traz grandes significados para nós. Para entendermos essa perícope, esse evangelho de hoje, nós temos que voltar naquilo que Jesus vai falar também no evangelho de Mateus, que é digno do fogo da geena aquele que chamar o seu irmão de idiota. Mas o que tem a ver isso com esse evangelho? A palavra idiota, ou a palavra, enfim, o seu original no hebraico se diz raka, que significa aquilo que não é bom para nada. Então os judeus tinham um grande costume. Por isso que Jesus disse que aquele que chamar o seu irmão de raka ou de idiota, ou seja, aquele que disser para o seu irmão que ele não é bom para nada, esse vai para o fogo da geena. Os judeus tinham um costume, principalmente aqueles mais fervorosos, os fariseus, por exemplo, quando eles passavam perto de alguém que era alguém que produzia e construía sua vida a partir da palavra de Deus, alguém que era conhecedor da Torá, alguém que praticava a palavra, eles diziam: esse homem é um homem tzadik, ou seja, é um homem justo, é alguém que vive a palavra de Deus de A a Z, de Aleph a Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Então era assim que era considerado José. Passavam perto de São José e diziam: esse homem é um tzadik, esse homem é justo. O que significa isso? Significa que na balança de Deus, as obras de santidade pesam, então ele é considerado justo. Só que existia também o outro lado. Quando eles passavam perto de alguém e que eles percebiam que a vida não condizia com a palavra de Deus, eles diziam: este daí é um raka. Ou seja, é alguém que não tem peso, é alguém que não serve para nada, é alguém que não aprendeu nada com a palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque as crianças eram consideradas assim. As crianças na cultura judaica, elas eram vistas como raka, ou seja, só atrapalham porque elas não conheciam ainda a palavra de Deus. Na cultura bíblica, na cultura judaica, só quem conhece a palavra de Deus, esses são aqueles que têm peso, que têm valor. Então as crianças não conhecem a palavra de Deus e por causa disso eram consideradas raka, não tinha peso, não servia para nada, só atrapalhava. Interessante que os judeus, eles têm, a palavra de Deus é tão importante na educação espiritual das suas famílias, que a educação judaica de uma criança é belíssima. A educação judaica começa com 5 anos. Então, com 5 anos, a criança começa a aprender a escrever e a ler a partir da Torá. Como o hebraico ele é todo desenhado, as letras são desenhadas, a criança aprende a ler e a escrever, reescrevendo a palavra de Deus, desenhando as letras da Torá. Então toda educação é feita na sinagoga ou no antigo templo, desenhando, reescrevendo a palavra de Deus. Então de 5 a 10 anos, a criança aprendia a palavra escrita, aprendia a Torá escrita. Em 5 anos, de 5 a 10, ela tinha que conhecer todo o Pentateuco. E quase sabê-lo, claro, é um pouco impossível sabê-lo de cor. Dizem que Santo Antônio sabia, poderia reescrever a Bíblia todinha.
Enfim, nós temos um longo caminho a percorrer. Mas a criança, em 5 anos, ela precisava conhecer o Pentateuco e saber as partes mais importantes. Então, tinham 5 anos para aprender aquilo que foi escrito, segundo eles, por Moisés. De 10 a 13 anos, a criança tinha que aprender aquilo que não foi escrito. A parte oral, aquilo que veio de Moisés, aquilo que veio dos antepassados. Com 13 anos, tinha a grande festa da Bar Mitzvah, que a criança, ou seja, Bar filho, Mitzvah, mandamento ou lei. Com 13 anos, a criança se tornava filha da lei, filha da palavra de Deus. Então, ela era obrigada a praticar a palavra, era obrigada a fazer jejum, era obrigada, enfim, aquilo que os adultos faziam, porque com 13 anos a criança já era chamada de adulta na fé. E era muito interessante isso na cultura bíblica e na cultura judaica, porque era o momento que a criança ia ler a palavra de Deus pela primeira vez. Então a criança vinha para o ambão, os homens separados das mulheres. A criança ia ler a palavra, enquanto ela começava a ler a palavra pela primeira vez, a mãe jogava sobre a criança bombons feitos das frutas cítricas da época, para dizer para a criança que a palavra que ela estava lendo era doce como aqueles bombons que caíam sobre ela. Eu fico imaginando Jesus lendo pela primeira vez, Nossa Senhora jogando sobre ele bombons, e ele olhando para ela e dizendo: mas eu que sou a palavra, eu é que vim dar sabor para vocês, eu que vim dar gosto para vocês. Mas era a grande festa para mostrar o quê? Que a palavra de Deus é que deve conduzir a vida de um judeu. A palavra de Deus é que deve conduzir a vida daqueles que buscam a Deus. E de 13 a 15 anos, aquele adolescente já deveria estudar tudo de novo, como se já fosse aí uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em palavra de Deus. São Paulo vai dizer isso, que ele conhece, dizendo para Timóteo: tu conheces a palavra desde a sua infância, desde a sua juventude, ou seja, desde a idade de 5 anos, chegando aos 15 anos. Então, a criança era formada na palavra. E quando é que essa criança passava a ter valor? Quando ela completava os seus 13 anos, 12, 13 anos, porque agora ela era conhecedora da palavra de Deus, ela já não era leve, as suas obras já eram pesadas na balança de Deus. E ela já poderia ser chamada de justa e não de raca ou alguém que não serve para nada. Então você imagina o evangelho de hoje. Por isso que os discípulos repreendiam as crianças, para dizer: não, isso aí não serve para nada não conhece ainda a palavra de Deus. Só serve para alguma coisa aqueles que conhecem a palavra de Deus. E é interessante que Jesus depois vai repetir isso em outras palavras. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Fazer, o verbo fazer no hebraico, tanto no hebraico quanto no grego, significa fabricar a própria vida a partir da palavra de Deus. Então, toda a cultura bíblica é assim. A Virgem Maria falou isso: faça-se em mim segundo a tua palavra. Enquanto a primeira mulher acreditou nas mentiras da serpente e se tornou escrava dela, eu sou escrava unicamente da palavra de Deus. Então, que a palavra de Deus reine sobre a minha vida, vai dizer a Virgem Maria. As crianças, então, incomodavam. E os discípulos, ainda vão dizer, os discípulos de Jesus vão dizer: não, afastai essas crianças. E Jesus vai dizer: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Só que veja, a partir daquilo que eu falei, nós precisamos entender aonde está esse texto bíblico. Se você pega na Sagrada Escritura, esse pequeno texto bíblico, ele se encontra como aquela dobradiça do meio de uma porta com 3 dobradiças. Esse texto bíblico se encontra entre 2 grandes textos. O primeiro, quando fala do divórcio, e o que vem depois é o jovem rico. Então, ou seja, para viver 2 vocações,
a vocação ao matrimônio, porque às vezes quando a gente pega esse evangelho, quando Jesus fala do divórcio, muitos padres não são assim, não ficam muito contentes quando esse evangelho cai numa liturgia de domingo, porque infelizmente hoje dentro das nossas igrejas, das nossas paróquias, tem muita gente vivendo de segunda união. Só que por que não gostam? Porque não compreendem que o essencial desse evangelho não é o divórcio, mas é o sacramento do matrimônio, é falar da beleza do sacramento, e não falar da consequência da falta da dilatação do coração. O divórcio acontece quando o homem decide não dilatar o seu coração para o amor. Não dilata o coração para o amor, entra em consequências de coisas mal resolvidas. Então, esse evangelho da criança está entre a vocação ao matrimônio e a vocação de deixar tudo para uma vocação, para um caminho mais próximo do Senhor. Seja no celibato, como os apóstolos, ou seja na vida matrimonial. Duas vocações. E qual é a maneira de viver as duas? Como as crianças. E qual que é a característica da criança aqui no texto bíblico? Não é a inocência, porque a inocência muitas crianças infelizmente já perderam. Não é a pureza, porque quantas crianças já foram tocadas e machucadas e acabaram perdendo a pureza. Mas existe uma coisa que criança nenhuma perde, é a dependência dos seus pais. Então a única maneira de viver bem duas vocações é a total dependência de Deus. E é isso que Jesus queria ensinar para os seus discípulos. Olha, deixai as crianças vir a mim, porque o reino dos céus é feito daqueles que dependem do meu Pai, como eu também dependo. Eu sendo Deus e filho desse Pai, eu dependo inteiramente dele. E o termômetro, irmãos, vocês que vivem a vida consagrada, nesse carisma Canção Nova, o termômetro que mede a nossa dependência de Deus se chama oração pessoal. Quando eu não oro mais, significa que eu dependo mais de mim, eu me basto, eu me tornei o meu próprio ídolo. Então eu já sei, eu conto mais com a minha sabedoria adquirida no tempo, do que tempo dado para ouvir e obedecer a Deus. Então esse evangelho pequeno como deve ser a nossa vida diante da grandeza de Deus. Total dependência de Deus. Quando eu saio da dependência de Deus, eu não vivo bem o meu chamado, porque infelizmente eu vou entrando num caminho de secura interior e chega num determinado momento da vida que a gente já não consegue dar resposta para a gente mesmo. E eu já me desacostumei da presença do Senhor. Interessante que, se você que pega táxi ou pega Uber, aqueles que têm mais facilidade em conversar, faz uma viagem de 2 horas conversando com o motorista, não é verdade? Agora tem gente que já prefere ficar mais no silêncio e ainda faz uma viagem longa em silêncio. E por que a gente não conversa às vezes com o motorista do Uber, do táxi? Porque nós não temos intimidade, não é verdade? Não nos conhecemos. Quando a gente viaja com alguém que a gente conhece, a viagem passa rápido, porque a gente passa aquelas horas conversando, dando risada. É também um termômetro na oração pessoal. Quando eu chego diante do Senhor e já não sei mais o que dizer a Ele, é porque nós já não temos mais intimidade um com o outro. É porque nós já não nos conhecemos mais. Ele me conhece por inteiro, mas eu ainda já não sei mais quem Ele é. Não temos uma intimidade para ficarmos horas conversando. E essa dependência de Deus, ela só acontece com disciplina. Uma disciplina diária. Eu preciso tirar esse momento para depender mais de Deus do que de mim. Porque a dependência de mim vai me levar ao fracasso, ladeira abaixo. E para viver essas duas vocações, eu preciso depender inteiramente de Deus. E essa dependência, ela me leva ao quê? A ter peso na balança de Deus. De não me tornar um raca, alguém que não serve para nada,
alguém que não tem peso, que não dá frutos. Interessante, na única vez que eu tive na Terra Santa, eu visitei aquela região de Sodoma e Gomorra, e a Virgem consagrada, uma mulher extraordinária, doutora em Sagrada Escritura, ela dizia para nós assim: sabiam que aqui nesse território de Sodoma e Gomorra não existe nenhuma árvore frutífera, nada que se planta nasce, mas tem uma árvore que dá frutos aqui. É uma árvore que dá um fruto grande parecendo com coco, é um fruto belíssimo por fora, mas não tem nada por dentro, é só casca, máscara e maquiagem. Belíssimo por fora, mas vazio por dentro, porque está numa região baixa, uma região onde não se produz nada. É isso que acontece conosco quando nós já não buscamos mais a Deus numa dependência total dEle. E muitas vezes a gente pode se esconder até dentro de um carisma. O carisma vai me salvar. Os irmãos rezam, eu me escondo na sombra do carisma e vou me esvaziando e me tornando um fruto de Sodoma e Gomorra. O carisma está no Tabor e eu estou a 400 metros abaixo do nível do mar. Carisma lá em cima e eu estou lá embaixo. Carisma produzindo frutos em abundância e eu produzindo frutos só com beleza exterior, mas por dentro eu estou vazio. Não alimento mais ninguém, porque não alimento nem a minha própria espiritualidade. Então, o remédio para isso é a dependência de Deus. Quando você fizer uma Lexio Divina, o estudo da palavra, com esse texto bíblico, não faça sozinho, mas faça com o texto que vem antes e com o texto que vem depois. A dependência de Deus me leva a dilatar o coração para que o divórcio não aconteça. Eu não falo divórcio de marido e mulher, não. Eu falo um divórcio com Deus. Para que eu não receba uma carta de repúdio e para que eu não escreva uma carta de desistência a Deus. Para que eu viva bem a fidelidade no meu relacionamento com Deus, que é, porque o casamento nada mais, nada menos do que o reflexo e a sombra daquilo que é a relação de Deus com seu povo. E para que eu viva essa dependência, eu preciso deixar tudo e seguir o Senhor, dar aos pobres, como vai dizer ao jovem rico. E no final a Bíblia vai dizer que ele saiu com um olhar sombrio. Essa palavra, esse termo sombrio, no grego significa, sabe aquela escuridão quando está começando uma tempestade? Que parece que o dia sumiu, a noite chegou antes da hora. Sombrio na Bíblia, no grego, significa isso, escuridão de tempestade. Ou seja, ele entrou numa grande tempestade, numa grande escuridão, porque não teve a coragem de deixar tudo por um tesouro que iria enriquecê-lo. Preferiu ser pobre a ser rico daquilo que Deus tinha para dar. E a dependência de Deus que nos faz isso. Não divorciar, não entrar num caminho de divórcio no relacionamento com Deus e não perder a oportunidade de ganhar um grande tesouro no céu. Então peçamos ao Senhor isso hoje. Como uma criança era educada na palavra, sejamos também nós. O fundador deste carisma era um homem da palavra, um homem mergulhado na palavra de Deus. E os seus filhos também não podem sair disso, não é verdade? Não diziam, Padre Jonas falava tantas vezes, né? Jonas da Bíblia, não é que a mulher escreveu para ele? Os seus filhos também têm que ser homens e mulheres da Bíblia, homens e mulheres da Sagrada Escritura, que dependem mais de Deus do que das possibilidades humanas. Dependem mais de Deus do que da sabedoria humana. Dependem mais de Deus do que daquilo que os homens são capazes de fazer. Porque chega no final da vida, a capacidade humana se esgota e o que é de Deus permanece. Então formemos o nosso coração, permitamos que um carisma que Deus nos confia brilhe em nós,
através da nossa fidelidade. Eu termino com uma frase do falecido Dom Henrique, uma frase que muito me marcou num retiro que ele pregava para nós padres. Ele disse assim: a infidelidade gera esterilidade. A esterilidade leva à morte, porque não tem descendência. Então ele falava isso sobre um carisma. A infidelidade a um carisma gera esterilidade nos seus membros. E a esterilidade leva à morte de um carisma. E ele ainda completou: e eu rezo para que um carisma estéril morra, porque ele só atrapalha a igreja. Você imagina um bispo falar isso? E era um profeta. Então, que as nossas infidelidades não gerem esterilidade naquilo que nós não construímos, naquilo que Deus construiu, pôs nas mãos de alguém, esse alguém gerou, deu à luz, e nós vivemos debaixo dessa mesma sombra. Então peçamos ao Senhor a graça da fidelidade. Fidelidade sem dependência de Deus não existe. Dependamos mais de Deus do que de nós mesmos. Amém.